Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, havendo número legal na forma regimental, declaro aberta a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária realizado em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas em atendimento à intimação desta comissão. Peço, por favor, para que acompanhe a depoente até a sua mesa. Puxar também mais pro seu lado se quiser, tá? Não, Tá. Isso. Senhora Érica Landim. Isso. Senhora Érica, antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-la quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante esta comissão parlamentar de inquérito. Nos termos da lei, a testemunha, regularmente intimada, tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor, e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer questão, de acordo com o artigo 4 da Lei nº 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha configura crime de falso testemunho punido com pena de reclusão. Feita essas advertências, passo a colher o seu compromisso. Senhora Érica, a senhora se compromete a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Boa tarde, Érica. Boa tarde. Quanto tempo você trabalha no Hospital São Lucas? Agora, no dia 1º de agosto, 2 anos na instituição. Você permanece trabalhando? Permaneço trabalhando. Boa tarde. Boa tarde. O seu vínculo com o hospital é de carteira de trabalho ou contrato? É carteira de trabalho. Carteira de trabalho? Carteira de trabalho. Esse vínculo ainda continua? A senhora continua no hospital? Continuo. A senhora recebe seu pagamento em dia? Pagamento cai todo, né, assim, quando é sábado, né, cai na segunda-feira, mas o pagamento está em dia. Esses 2 anos que a senhora trabalha no São Lucas, nunca houve atraso de pagamento? Nesse meu tempo, não. Né, não sei anteriores, né, mas a questão é assim, no sábado, aí cai na segunda, mas assim, não está tendo atrasos. Quais são as principais dificuldades que você, como enfermeira, enfrenta na rotina de trabalho, em termos de estrutura física e insumos hospitalares? Eu só vou pedir, Érica, que você faça a gentileza de você falar mais perto do microfone, para a gente poder depois fazer ata, porque senão a Zizi não consegue Melhorou ouvir. agora? Melhorou bastante. Quer que eu repita a pergunta? Por favor. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por você, como enfermeira, na sua rotina de trabalho, em termos de estrutura física e insumos hospitalares?
Eu vou explicar. No período que eu estou como funcionária, né? Nesse período, assim, insumos não tem faltado, né? Eu trabalho na clínica médica, já passei pelo PS também. Então, assim, tudo que é prescrito, a gente faz o uso nos pacientes, né? Então, assim, no meu período, não sei períodos anteriores, mas no meu período, assim, a gente tem conseguido dar a assistência que o paciente precisa. Mas você sabe nos dizer que esses insumos que você precisa, os médicos conferem antes de prescrever para o paciente, se tem no hospital? Tem os medicamentos que a gente chama de não padronizado, né? A gente tem a listagem que vem do SUS, que, né, e tem os não padronizados. Tem pacientes que precisam, né, de outros antibióticos que não são da rede. Então, assim, o médico prescreve essa medicação, preenche esse cadastro, né, um formulário, e aí esse medicamento é solicitado e aí vem para fazer a administração no paciente. Ok. A senhora poderia me dizer se o hospital possui estoque regular de medicamentos e materiais básicos de enfermagem? Até no dia que, né, teve a visita, né, de alguns de vocês, né, que estavam lá no dia, eu fui incumbida de abrir a farmácia, né? Teve um médico, não lembro o nome dele agora, mas que ele também estava presente com vocês. E aí eu levei ele até a farmácia e ele mesmo conferiu e constatou que as medicações, né, vamos pôr, padronizadas, não tinha nenhuma em falta. Estavam todos ali, conforme ele mesmo verificou no dia. Nesse período que a senhora se encontra como funcionária do hospital, nunca houve falta de medicamento? Em uso, não, porque quando a gente solicita, a gente faz a prescrição, a gente manda para a farmácia. Então, assim, se tem alguma lacuna ali, a farmácia, ela que é incumbida, né, de fazer essa solicitação e entregar para a gente. Então, assim, todas as vezes que eu solicitei, o médico prescreveu, que eu fiz o pedido para fazer a administração no paciente, a farmácia providenciou e me entregou, né? Então, assim, o paciente ter ficado em falta de alguma medicação prescrita, pelo menos no meu plantão, isso não aconteceu. O hospital é um hospital de emergência? Sim. Né? Sim. Com pronto-socorro. E existe o medicamento trombolítico lá? Trombolítico, não. Sendo um hospital pronto-socorro de emergência, não existe essa necessidade de ter? Sim. Obrigado. Senhora Érica, a senhora já foi desviada de função? Não, desde que eu entrei já com o cargo de enfermeira e desde então exerço somente o cargo de enfermeira. Obrigado. Já houve alguma situação em que o paciente deixaram de ser atendidos adequadamente por falta de estrutura ou materiais? Materiais, não. Estrutura, você consegue ser mais específico para mim, a questão da estrutura que você quer saber? A estrutura que eu gostaria de dizer a respeito dos aparelhos, se estão todos funcionando também, né? Sim, porque a gente tem uma empresa que faz, né, assim, faz a manutenção periódica dos equipamentos, né, seja eletrocardiograma, seja a parte, né, de desfibrilador, tudo a gente tem uma equipe que vem, né, um profissional,
né, e vem e faz essa questão da manutenção. Então, quando ele vai, ele deixa o laudo, entrega o laudo para a gente e a gente entrega, né, para o diretor técnico ou, né, para a pessoa responsável. E, assim, nesse período, todos os laudos que pelo menos eu passei, porque são plantões diferentes, então nem sempre cai no meu plantão. Mas quando cai, né, eu acompanho essa questão né, da pessoa que está incumbida no dia para fazer essa verificação da aparelhagem, e aí ele emite o laudo e eu entrego. Qual o nome da empresa? Medisul, eu acho, se não me engano, é Medisul. E a senhora disse que a senhora acompanha, né, essa manutenção. Assim, acompanha, não na questão de interferir no que ele faz, porque ele é o profissional habilitado, né? Acompanho, assim, em levar ele, né, assim, nos setores que ele precisa, né, ter acesso às aparelhagens. Quantos enfermeiros existem no hospital por plantão? São 2 enfermeiros para o plantão, um para o PS e um para a clínica médica. E no dia que existem essas revisões, a senhora acompanhar a revisão não deixaria o hospital sem assistência, os pacientes? Porque, no caso, a grande maioria, estou dizendo isso no meu plantão, tá? Como eu sou da clínica médica, a clínica médica é mais rotina. É lógico que pode haver uma intercorrência. Não existe um diretor que possa fazer esse acompanhamento? Assim, é como a gente está de plantão e a gente também precisa, né, tá mostrando a aparelhagem, é a gente acaba acompanhando. Quem é o diretor técnico do hospital? Hoje, Sim. Dr. Marcelo. Ele já era funcionário do hospital ou entrou agora? Não, o Dr. Marcelo já é médico há muitos anos. Já, né, no hospital, eu acho que também já foi diretor técnico e agora ele retornou o cargo de diretor. Ok. Então, senhora Érica, a gente pode dizer que os equipamentos hospitalares, monitores, oxímetros, camas, respiradores, macas, estão todos em bom estado de conservação? Estão funcionantes, até mesmo por conta dos laudos da empresa responsável que faz a manutenção deles. Existe algum setor, Érica, lá no hospital, interditado, desativado ou com funcionamento de forma precária? Então, o desativado hoje que nós temos é o centro cirúrgico, né? Passou por reformas, mas ainda não, assim, eu não peguei em funcionamento, né? Sou recente, né, dentro do hospital, mas, assim, o único setor que está desativado no momento é a questão do centro cirúrgico. Interditado não tem nenhum setor, só desativado. Desativado. E de forma precária? Tem algum setor lá que se encontra hoje de forma precária? Não digo precária, né? Porque estão todos funcionantes, né? A questão, o único desativado mesmo seria o centro cirúrgico. Você acha que a sala vermelha está de forma adequada para atendimento? Hoje, sim. É lógico que a gente, né, ali, muitas vezes, né, as pessoas que talvez não tenham a qualificação, né, fora do nosso âmbito, né, às vezes não entenda que a gente perde, né, paciente, mas ali a gente tem assim, a estrutura para a gente poder, né, dar o atendimento que o paciente precisa naquele momento. Então, na sua opinião técnica, a sala vermelha está apta a ser uma sala vermelha de um hospital de pronto-socorro? Dentro de todos os equipamentos que nós temos, é lógico, né, que assim, outros lugares têm mais equipamentos mais modernos, né, de ponta. Nós, assim, não temos os equipamentos de ponta, né. Isso também eu não consigo te dizer assim, por que não houve essa questão, né, de melhoria lá dentro. Mas, assim, no que nós temos hoje, nós conseguimos salvar vidas, né? Então, assim, poderia, sei lá, né, o governo ou alguém mandar, né, mais recursos para a gente investir lá, é lógico que seria ótimo, né? A sua família, a minha família que necessita ali, mas com o que nós temos hoje, nós salvamos vidas ali. A senhora tem conhecimento sobre o destino de recursos públicos recebido pela PAMIC
por meio de convênio com a prefeitura? Não, porque assim, eu faço a parte de assistência, né? Então, isso aí foge do meu cargo ali dentro do hospital. Mas a senhora acabou de relatar que o governo poderia aplicar mais recursos. De uma forma geral, no meu entendimento como Mas isso enfermeira, não mas isso não da foge? PAMIC. Isso não foge do... Então, mas da do PAMIC, conceito? vocês estão perguntando para mim se eu sei como que eles investem esses recursos. Sim. Esses recursos que são enviados para lá, não, né? Quem faz parte dessa questão de saber para onde são investidos e para onde são destinados, eu não posso te informar. Ele perguntou especificamente da PAMIC. Exato. E a senhora disse, na resposta anterior, a senhora fez a colocação de se fosse investido mais recursos, então essa é uma fala... Específicos para a Sala Vermelha, foi a resposta que eu dei específica para ela. Específico de uma Sala Vermelha que pertence ao Hospital São Lucas. Então, Né? Então, essa fala é uma fala de quem sabe algo sobre os valores que entram no hospital Não. e como eles são destinados, de ou não. forma alguma, Não? eu quis dizer em relação a essa questão de eu saber. Eu disse que poderia ser ir mais investimentos para a Sala Vermelha, não o que é destinado lá dentro. Quanto vai, o que gasta, para onde é destinado. Isso aí é questão mesmo de RH. Eu não tenho acesso à questão financeira do hospital. Em algum momento, você ou outro enfermeiro, algum médico solicitou que fosse modernizados os aparelhos da Sala Vermelha? Não, porque isso não, assim, é a questão técnica, né? Vamos dizer assim, isso não é uma questão assim, a gente, com o que a gente tem, a gente está salvando vidas, a gente faz o que é necessário, o que é preciso com o que a gente tem. Então, mas essa questão, né, de melhorias ou não, aí cabe a parte técnica, Mas médica. vocês nunca fizeram solicitação de melhorias nos equipamentos? Não, eu não fiz. Senhora Érica, existe transparência por parte da administração do hospital em relação à aplicação dos recursos? Parte financeira não é assim falado com a gente, né? Essa questão fica mesmo na questão do RH. Ela nunca mostrou para vocês o balancete do hospital para os funcionários? Não fica exposto em um mural? Não tem algum site, nada que informativo? Eu, assim, vou dizer por mim, tá? Eu só posso responder por mim. Eu nunca questionei, eu nunca perguntei, nunca fiz essa pergunta. Se tem algum lugar que eu possa estar verificando ou questionei alguma coisa de querer saber sobre recursos, né? Então, como eu faço só a parte da assistência, eu me limito muito à função que eu exerço dentro do hospital. E durante seus plantões, você já presenciou ou tomou conhecimento de desperdícios? Má alocação ou uso indevido de materiais e recursos hospitalares? No meu plantão, não. Não? No meu, não. Eu, como enfermeira, no meu setor, não. A senhora trabalha somente no São Lucas ou em algum outro hospital? Não, somente no São Lucas e trabalho como home care. A senhora já trabalhou em outros hospitais ou Não. esse é o primeiro? Esse é o primeiro vínculo empregatício hospitalar. E a senhora já fez algum atendimento na pediatria? Não, a pediatria é ali, a gente tria, né, a criança, encaminha para o pediatra e ali ele faz a consulta, né, e faz as prescrições e aí a equipe de técnicos de enfermagem ou o enfermeiro que estiver ali responsável no momento, ele segue as orientações médicas. E você sabe poder nos dizer se na pediatria tem clínico geral ou pediatra? Então, essa resposta, eu vou ser bem direta, a questão é assim, né? É destinado, o médico está lá, sentado como o pediatra, né? Mas aí, essa questão, se é só clínico, se é só pediatra, é só com quem faz essa contratação, que não é a gente, né? O enfermeiro, ele não contrata, ele só destina, assim, a pediatria está ali e tem um médico sentado, né? Mas você nunca ouve relatos que na pediatria tinha um clínico geral ao invés de um pediatra? Porque essa contratação, ou era a doutora Paola, que era a antiga diretora técnica, ela já fazia essa contratação, então os médicos, a gente já chegava ali, já era apresentado como pediatra,
E depois, né, agora as escalas que estão sendo refeitas. Mas aí, assim, se é especializado em pediatria ou não, isso eu não vou saber te informar. A senhora, como enfermeira, a senhora nunca perguntou ao médico se ele era pediatra ou se era um clínico? Não, Não? nunca fiz essa pergunta. Mesmo porque eu fico mais na clínica médica, né? Então, assim, eu já chego, bato meu ponto e subo para a clínica médica. Então, assim, eu não fico no PS, né? Que é o contato direto, né, com os especialistas ali de baixo. Então, eu subo e vou fazer meu plantão na clínica. Mas a senhora, desde quando entrou, a senhora nunca ficou no PS? Fiquei, mas aí era a doutora Paola que era responsável pela pediatria. Ah, tá. Tá? A estrutura oferecida é compatível com a quantidade de pacientes atendidos diariamente? A estrutura do hospital, nesse caso, é compatível? Pelos atendimentos que nós temos, sim. Tem atendido todos. Tem atendido, assim, a demanda a gente tem conseguido atender de forma, justa a todos. Pode parecer redundante que ele vai te perguntar, mas é necessário para ficar indo na ata, tá bom? Que você já respondeu, mas ele vai te fazer a pergunta novamente. Senhora Érica, a senhora já disse numa pergunta anterior sobre as condições da sala vermelha e se ela tem condições ou não de atender o paciente. A senhora reafirma que ela tem condições de atender o paciente, correto? Tem condição de atender. Sim. Tá. De acordo com o CREMERGE, existem alguns aparelhos e até mesmo medicamentos que eles têm que existir numa sala vermelha de um hospital de pronto-socorro. Né? Macas, desfibrilador, eletrocardiografo, laringoscópio e sondas, ambos adulto e infantil, ventilador mecânico, caixa de traqueotomia, aspirador de secreção, fonte fixa de oxigênio, bomba infusora e trombolítico. Todos esses citados, eles se encontram na sala vermelha do Hospital São Lucas? Trombolítico é o único que não temos. De todos os citados, somente o trombolítico é o único que não tem na sala vermelha. Nós não temos na sala vermelha. Ok. Érica, as escalas e jornadas de trabalho são compatíveis com a legislação trabalhista e com a segurança dos pacientes? Sim. A nossa escala, né, dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem é 12/36. A gente continua nessa escala 12/36. E vocês recebem o que a lei estabelece, o mínimo que a lei estabelece? Recebemos o que a lei estabelece. Você já ouviu falar sobre má gestão, irregularidade, omissão da administração da PAMIC? Como eu volto a falar, eu sou muito, na minha, eu subo, faço a minha, falar é lógico que a gente ouve, né? Tem muitas questões que eu comecei a ouvir, foi muito pública, não tem como eu dizer que eu não ouvi, né? Mas eu não posso dizer para você, afirmar, ou está certo, quem está errado, eu não sei, né? Então, eu venho para cumprir e desempenhar o meu papel, que é enfermeira do setor da clínica médica, e tento fazer da melhor forma possível, né? Mas, ouvir, a gente ouve, mas quem está certo, quem está errado, isso aí, né, cabe, né, a justiça entender isso aí, né? Eu não consigo dizer para você, está certo, está errado, não, né? Então, eu só venho desempenhar o meu papel. Então, você acompanhou a nossa fiscalização lá no hospital? Acompanhei. Você sabe que essa CPI, ela existe através da denúncia de atrasos de pagamentos de médicos, né? Vocês, enfermeiros, nos relataram lá no dia que vocês estavam com o pagamento em dia, mas, infelizmente, tem muitos médicos sem receber.
E, diante disso tudo que a gente faz aqui na CPI, é para a gente tentar apurar o que vem acontecendo. E você vendo que os médicos estão com pagamento em atraso, você vê isso como omissão da administração, você vê isso como má gestão? Fica difícil eu te responder de forma tão clara, como eu disse, né? Eu não, são questões que nós, né? Eu, Érica, não vou colocar nós, vou colocar eu, Érica, né? Como eu não tenho essa questão de saber o que acontece, porque, né? Se defasagem no recurso, se tem alguma coisa, eu não consigo identificar e nem assim não posso dar uma opinião assim com tanta clareza, né? É lógico, né? Todo mundo que trabalha, né, quer receber, precisa receber, né? Eu entendo tudo isso, né? Mas foge de mim entender o porquê tudo isso, porque assim, se eu fizesse, né, parte, se eu tivesse conhecimento do que, né, do que está acontecendo de fato, eu poderia te responder com clareza, mas eu só, né, como eu disse, eu só desempenho o papel de enfermagem. Então, essas questões financeiras, realmente, eu não tenho como te responder. E você trabalha lá 2 anos, né? Nesses 2 2 anos, você trabalhou numa outra gestão também, com um outro presidente, sem ser o atual presidente do Hospital São Lucas. Sim. E também havia relatos de atraso de pagamento naquela época? Não ouvi rumores, né? Assim, se houve, né? Assim, eu não tive conhecimento e nem por ouvir falar ou algum boato, né? Então, assim, não fiquei sabendo. Esse agora, porque foi muito, né, divulgado, foi muito explícito, né? Pela rede social, pela visita de vocês lá no hospital. Você é associado da PAMIC? Associada? É, porque ela é uma instituição. Não. Você não é associada? Não, eu sou só funcionária mesmo. Associada, não. Você participou da última eleição que teve lá? Não. Você ficou sabendo que iria ter eleição? Fiquei. Porque estava no quadro lá fora, né? Tinha no edital, né? No quadro. E assim, foi falado, né? Mas eu não participei. Ok, obrigada. De nada. Senhora Érica, voltando agora para uma questão mais técnica, né, relacionada à sua profissão, como é que é feito o serviço de apoio a diagnósticos laboratoriais no hospital? Nós temos um prestador de serviço, né, que fica para a questão da parte da clínica médica, que são colhidos exames diariamente, né, para saber a evolução, né, do paciente. Tem a questão também que é colhido no PS, que são os exames de emergência, são colhidos, né, independente do horário que o paciente chega, é feita a coleta e é enviado para o laboratório. Então, deixa eu entender, esse laboratório, ele é aqui no município de Coatis? Não, aqui é um posto de coleta. Aqui só faz a coleta, então, no hospital? Só fazemos a coleta. Onde? Fazemos não, né? Tem a responsável que faz a coleta e envia. E onde fica esse laboratório? A senhora sabe me informar? Volta Redonda. Oi? Volta Redonda. Volta Redonda. A senhora falou que só trabalhou aqui como enfermeira, né? Mas com certeza fez estágio em outros hospitais até a senhora se formar. E é natural não ter um laboratório dentro do hospital que é considerado como pronto-socorro? Nos hospitais que eu fiz estágio, né, que é o Hospital de Emergência em Resende, ele tem um laboratório próprio. A senhora sabe dizer se tem conhecimento de algum hospital que não tem um laboratório próprio sem ser o São Lucas? Não. Qual o tempo de resposta para esse diagnóstico? A gente faz a coleta, aciona a pessoa responsável, né, para levar... Como é que é feito esse transporte? Como é que é feito o transporte? Qual o tempo de resposta? Esse transporte, a gente... A responsável do laboratório por coleta faz a coleta do exame, ou nós, enfermeiros ou técnicos, quando é sábado e domingo, a gente faz a coleta, solicita o transporte, ele chega em questão, assim, em média, né, 15 minutos, busca essa amostra, leva para o laboratório e após 1h10, vem para o sistema, né? Nós temos um sistema integrado que a gente não depende de estar vindo esses exames impressos, a gente imprime aqui no hospital. Então, a senhora está afirmando que em no máximo 1 hora essa resposta é dada para vocês, do laboratório? Eu vou dizer para você
assim, a média, né? Não é uma questão porque em todos os casos. Assim, porque existe um sistema, né? E nós vamos pedir para acessar esse sistema. Então, a gente acessando esse sistema... Tem dias que é mais rápido e tem hora. dia que é mais... Assim, é variável. Por exemplo, se demorar para buscar, o transporte demorar para buscar, com certeza, esse resultado, ele vai demorar um pouco mais. Né? Mas aí não depende da gente. A gente faz, colhe e já chama. Né? Então, assim, a gente depende dessa resposta do transporte e do laboratório. Mas, em certos casos, não existem exames, salvo engano, relacionados a enzimas que tem que ser visto de hora em hora? Sim, e temos. Quando isso acontece? A gente sinaliza para a pessoa que vai buscar que é um exame que a gente precisa de urgência por ser, né, primordial, vamos dizer assim, né, o tempo. E a gente também sinaliza para o grupo do laboratório. Estamos enviando uma amostra que a gente precisa de urgência, que é para, né, a gente fechar diagnóstico, quantidade de medicação que a gente vai administrar no paciente. Então, a gente sinaliza, o médico também sinaliza que solicita no próprio pedido, que coloca urgência. Mas de acordo com a evolução desse paciente, para piora, no caso, esse exame não tem que ser repetido algumas vezes? Sim. E aí... a gente solicita mais de uma vez. Essa distância em Volta Redonda não causaria um certo lapso de tempo? Pode ocorrer. E esse lapso de tempo pode ocasionar na piora no paciente? Pode ocorrer, se não for conseguido em tempo que, né, o médico determina, que a gente cobra, para poder estar sendo feito a busca ativa, levar para o laboratório e o laboratório nos responder com o resultado. A senhora poderia me dizer quando é levado para o laboratório? Se tem um acompanhamento do enfermeiro ou se vai só com esse transporte? Só com o transporte. O enfermeiro ele não vai? Não. E isso é uma empresa que foi contratada pelo hospital? Sim. A senhora sabe o nome da empresa? Ai, peraí só um minutinho aqui. Eu vou falar para você agora. Okay. É Labs. Labs seria o nome do laboratório ou da empresa que faz o transporte? Do laboratório. Não, da empresa que faz o transporte. Não é uma empresa. Assim, tem uma pessoa que é contratada e é chamada para poder levar os exames. Tá, mas é um serviço especializado? Não. Pelo conhecimento da senhora, a senhora acha que teria que ter um acompanhamento do enfermeiro? Sim. Para exames não é necessário, desde que esteja armazenado de forma correta, né, com o gelox, fixado de uma forma correta, que é o que a gente faz, né? Nós enfermeiros montamos a caixa com todo cuidado, com todo, né, com toda a ordem que tem que ser feita e enviamos. Então, assim, não vou dizer para você que precisa ter o acompanhamento de um enfermeiro e um técnico para que seja encaminhada essa amostra. Né? Isso aí não seria necessário, não daria divergência em relação a algum resultado. Senhora Érica, que essa empresa ela é contratada? Essa que faz o transporte? Eu acredito que sim, porque a gente faz, assim, a gente só faz o contato, né? Que é passado, ó, quando precisar, essa pessoa que você vai contatar. Então, assim, a gente contata a pessoa. Não, sim, eu fico imaginando o caso, esse material que colheu do paciente, ele seja extraviado, por exemplo, quem responde por isso? É essa empresa? Essa empresa, esse contrato existe? Isso, infelizmente, eu não vou poder te informar, né? Porque eu não tenho acesso se tem contrato, se é verbal, né? Isso eu não consigo te responder. Eu também não tenho acesso a essa informação. Sim, a senhora sabe informar o nome da pessoa que atende vocês, quando vocês chamam? Tem o Anderson, que é um das pessoas que, né, vão até o hospital buscar essa amostra, e o Márcio. São essas duas pessoas que, quando a gente solicita, né, eles vão até o hospital e faz a buscativa do material. Érica, você falou que trabalha na parte também das visitas, né?
Das visitas dos pacientes internados. Isso. E é feito os exames dele regularmente? Todos os pacientes que estão internados têm os seus exames de laboratoriais feitos regularmente? Tem feito. Você já ouviu casos de pacientes que ficaram internados sem sequer fazer um exame? Na clínica médica aonde eu estou locada agora, não. Porque Nunca tem que ser houve até caso mesmo do paciente ficar internado no hospital e não pedir um exame laboratorial para ele? Lá em cima, no meu setor, não. Não? E você já ouviu relato de outros setores que aconteceu isso? É como foi assim divulgado. Não tenho certeza porque não estava presente. Já na psiquiatria. Mas assim, não que não tenha feito, porque assim, eu não fui buscar, né? Responsabilidade minha lá, então tem um enfermeiro responsável, né, por esse setor e o meu. Aqui, eu posso responder para você pela clínica médica. Lá são feitos exames de rotina todos os dias. Os pacientes estão lá, todo dia o médico passa a visita, avalia o exame anterior e aí ele já deixa um pedido para o outro dia a rotina fazer, né, uma nova coleta. Principalmente quando dá uma alteração, né, nesse paciente e antes da alta. Quando ele já programa a alta também, ele já faz o pedido de exame de sangue ou um raio-x, uma de imagem, para ter certeza que o paciente está apto para aquela alta. Então, assim, fica o dia todo esse transporte para Volta Redonda, Fica. né? Quantas vezes necessário a gente chamar? Não tem, assim, uma limitação, tem que chamar só de manhã ou à tarde. Não, isso aí vai a critério do médico. Não, eu quero que colhe agora e envie agora. A gente colhe o material que o médico pediu ali para a gente chama o transporte e envia para o laboratório. Então, além dos pacientes internados, também tem os pacientes de pronto-socorro que precisam desses exames. Também. E dá conta, esses dois rapazes que levam o exame, dá conta de estar levando isso durante o dia? Tem dado conta. Tem dado conta. Porque, assim, no PS, quando é o caso de, vamos pôr, de urgência, né? Seja uma troponina, uma enzima, né? É uma coisa que a gente aproxima mais horários, como o senhor mesmo, né, passou agora. A gente conversou. Mas, por exemplo, vamos pôr um paciente do PS. Chegou com por uma suspeita de infecção urinária, né, alguma outra coisa que a gente consiga identificar, seja no exame de sangue, né, pelo PCR, leucócito, ou mesmo EAS. Aí é colhido e aí é enviado. E sempre assim, a gente já tem essa questão também, a gente alinha muito isso, né? A gente já tem uma quantidade quando é final de semana, porque dia de semana tem a responsável que faz essa coleta e o transporte. Mas final de semana a gente já alinha. Quando tem material lá embaixo, a gente já vê se é necessário também fazer uma nova recoleta de paciente internado, a gente já faz essa coleta e já envia para o laboratório. E houve caso de você acionar um desses dois nomes que você mencionou, que eu não me lembro, e eles já estarem indo ou estarem voltando e não poderem ir na hora que você solicitou? No meu caso, de clínica médica, não. Ok. A senhora poderia me dizer se o raio-x ele funciona 24 horas? O raio-x, ele tem início 8 horas, isso fixo, tá? 8 horas da manhã até 8 horas da noite, e aí de 8 da noite fica sobre aviso. Chegou algum paciente, o médico, né, viu a necessidade, né, de ter que fazer um exame de imagem, e aí o enfermeiro responsável faz o contato com esse sobreaviso e ele vai ao hospital para poder fazer o exame. Pode nos informar como funciona esse sobreaviso? É como eu acabei assim de passar, né? O paciente necessitou, e aí a gente liga. Por exemplo, chegou o médico suspeita de uma fratura ou suspeita de uma pneumonia. Não, deixa eu entender. Liga para quem? Para o plantonista do dia, né? Nós, assim, e o esse raio-x são plantonista, vários. ele fica? Porto Real. Em Porto Real. Para um hospital de emergência, para um pronto-socorro, isso é o ideal? Não, assim, é lógico, né, que seria viável ter 24 horas, né? Mas, assim, é o que é ofertado, né? A gente tem de 8 da noite de 8 da manhã a 8 da noite e o sobreaviso. Eu entendo que é o que é ofertado, mas a pergunta que eu fiz à senhora, a senhora pode até responder bem direto. É o ideal para um hospital de pronto-socorro em emergência? Não.
Nesses 2 anos que a senhora esteve lá, está ainda? Estou. Houve alguma reunião com a direção do hospital para que vocês, funcionários, enfermeiros, médicos, pudessem dar sugestões, reclamações, ideias referente à parte administrativa, à parte trabalhística de vocês, ao que vocês acham que deveria melhorar, ao que deveria trocar, ao que deveria modificar dentro do hospital, da estrutura do hospital? Nesse tempo que, né, eu estou como funcionária, tivemos algumas reuniões, né, para a gente poder expressar, né, a questão sobre escalas, né, sobre alguma ideia de melhoria nossa, né, pelo nosso, né, desempenho, o que a gente achava. Teve algumas reuniões, sim, não posso dizer para você que não teve, E sim. essas reuniões eram com quem, Érica? Ali era o gerente de enfermagem, a Júlia, né, que hoje é uma das diretoras, né, técnicas, RH, farmácia, recepção também, e a diretora também, hoje, né, presidente também, nessas reuniões também, ela participou algumas vezes também para ouvir. E algum dos pedidos que vocês fizeram, de alguma demanda que vocês levaram, foram atendidos? Da parte interna, talvez, na questão de, principalmente na parte interna, né, de melhorias, assim, que eu digo melhorias, assim, até no nosso atendimento, porque a gente também tem que passar também, né, por aprimorar o nosso atendimento, né, uma parte mais humanizada com os pacientes. Então, assim, essas questões que a gente levou, né, em tese, a grande maioria, sim, foi ouvida, e a gente conseguiu, né, ter mais reuniões, seja com a equipe, para ver o que a gente podia fazer, né, nós funcionários podíamos fazer para dar um tratamento mais humanizado aos nossos pacientes. E em algum momento, durante essas reuniões, a atual presidente do hospital questionou sobre recurso, falta de recurso, ausência de recurso? Assim, reclamar não é nem a palavra certa, né? Essa parte financeira a gente nunca assim teve uma conversa, né? Parte financeira é uma coisa que a gente não tem acesso. Sobre essas questões a gente não teve nenhum diálogo aberto sobre isso. Ok, obrigada. Eu gostaria de perguntar à senhora se o hospital conta com número suficiente de profissionais de enfermagem para atender as demandas. O número que, né, a gente compõe hoje, né, a gente consegue desempenhar, né, o papel. Mas é o suficiente? Não. Não é. Érica, conforme eu te falei, a gente vai fazer algumas perguntas que você já possa ter respondido, entendeu? Mas é muito importante para a gente agregar na CPI e ficar também registrado em ata. Na sua visão profissional, os recursos públicos destinados ao hospital estão sendo bem empregados em benefício da população? A população é bem atendida diante dos recursos que o hospital oferta? No que a gente, né, estou dizendo como enfermeira, né, no que a gente faz pelos pacientes, né, a gente administra, ou seja, medicamento, ou seja, né, algum outro tipo de insumo, assim, a gente está conseguindo, né, proporcionar o que o médico prescreve, né, o que a gente, né, tem que executar ali no momento. E você já presenciou ali ausência ou mau atendimento de algum médico a pacientes por conta de falta de pagamento? A tratativa mudar aos pacientes por conta de... Tratar mal o paciente, assim, eu assim, principalmente agora, né, nesse período que houve essa questão dos médicos, né, alguns médicos levantarem essa questão, né, de falta de pagamento,
É como eu falei, por eu ficar mais na clínica, então é só um médico de rotina que passa, né? Os médicos, assim, que atendem diretamente, né, o PS, a pediatria, então, assim, eu não tenho muito contato, porque, assim, cada setor tem o seu enfermeiro responsável. Então, o médico de rotina, pelo menos os que, né, passam por mim, eles também são muito... Se tem alguma reclamação, se tem alguma... Não transpassa nem para a gente, para mim, né? Para a gente seria outros plantões e eu não tenho acesso aos outros. No meu plantão nunca me tratou com falta de respeito e nem os pacientes internados. Assim, eu nunca presenciei uma falta de respeito ou uma má vontade de atender, né? Passar a visita no paciente por conta desse atraso. Ok, obrigada. De nada. A senhora poderia me responder se na farmácia, né, farmácia interna do hospital, se a pessoa que trabalha ali, ela tem que ser um farmacêutico? Na questão das entregas de remédio, pelo menos técnico, né? Tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter. E a senhora trabalha ali há 2 anos? 2 anos. E desse período que a senhora está ali trabalhando, sempre esteve ali um técnico, que a senhora pega os remédios ali direto, certo? Certo. A senhora sempre trabalhou ali com um técnico. E a minha pergunta é essa, ali nunca houve uma pessoa que não fosse técnico ali nessa entrega de remédios? Nem sempre técnico. Hã? Nem sempre técnico. Nem sempre era. Então quer dizer que ali na farmácia, algumas pessoas que passaram por ali não eram técnicos. Não. Então a senhora, né, a minha pergunta, porque eu penso assim, a senhora imagina uma pessoa ali dentro que não é um técnico, não é um enfermeiro, te passar um remédio, né? A senhora vai pedir um remédio errado, né? A senhora como enfermeira trabalha ali há 2 anos, o que você pode me falar sobre isso? É lógico, né, que quando a gente pega as medicações, né, a gente leva, né, anotado, né, o que a gente precisa retirar da farmácia. É lógico que também é obrigação do enfermeiro e do técnico, a gente sempre, né, a gente tem que ver se é a medicação certa que o médico prescreveu. Isso aí é primordial em qualquer, né, seja o enfermeiro, seja o técnico responsável pela administração, a gente tem que conferir se realmente que a medicação que nos foi enviada é realmente a que o médico nos prescreveu, né? Isso aí já é uma obrigação nossa. É lógico, né, que também teria essa questão de ter um técnico para não haver nenhum erro, né? Mas assim, a questão é que quando a gente pega também é um dever e obrigação nosso também de conferir para nunca fazer uma administração de uma medicação errada no paciente. Senhora Érica, mas a senhora confiaria mais num técnico, né, num profissional responsável por aquela área, ou numa pessoa não apta para aquilo? Técnico. Uma pessoa apta. Então, existe a possibilidade, caso a senhora ou qualquer outro enfermeiro não avaliar a medicação, confiando no posicionamento do farmacêutico, existe uma possibilidade real de um paciente ter sérias consequências se o medicamento for aplicado, se o medicamento errado for aplicado nessa pessoa? Sim. Assim como a senhora, Érica, muitas pessoas já foram convocadas para essa CPI e também outras serão. A senhora, em algum momento, se sentiu coagida ou constrangida diante da administração do hospital por você ter sido convocada a vir aqui? Não. Não? Não. Particularmente, não. No dia que os vereadores estiveram no hospital, a senhora estava lá. Sim. E a senhora viu em algum momento, algum vereador, um excesso vamos supor,
de autoridade? Na hora no meu setor, né, que eu fiquei ali, eu recebi, acho que foi a Aline Campbell e o Carlos, né, e tinha um médico também me fazendo perguntas, né, eu também mostrando os prontuários dos pacientes. Então, assim, as pessoas que estavam comigo ali naquele momento, né, nem comigo particular em nenhum momento foram ríspidos ou grosseiros, né, só pediram para que eu mostrasse, que eu acompanhasse, né, para mostrar o que eles precisavam naquele momento, estar verificando, e assim foi feito. Então, assim, comigo, né, não houve nenhum excesso, não houve nenhuma falta de respeito. E a senhora também, em momento algum, presenciou nenhum excesso? No setor que eu estava, não. Muito obrigado. De nada. Senhora Érica, a senhora cuida de vidas, né? Sim. A senhora salva e ajuda a salvar vidas. Sim. A senhora fez um juramento. Sim. Sim? Sim. O hospital, na sua opinião técnica, o hospital está preparado realmente para ser um hospital de emergência, um pronto-socorro? Eu não posso dizer para você que não, porque nós conseguimos salvar muitas vidas ali. Nesses 2 anos que eu estou ali, apesar de ser muito pouco tempo, né? Então, assim, nos meus plantões, e acredito que nos plantões dos meus colegas também, né? Mas em específico meu, né? Às vezes que eu participei, que eu estava ali para poder ajudar a salvar a vida, a grande maioria, sim, a gente conseguiu. É lógico que a gente não consegue, né? Por mais que a gente queira, mas a gente não consegue. Só para a senhora entender, eu não estou falando do profissional. Técnico, né? A parte técnica. Da senhora como profissional, dos outros profissionais. Estou falando da estrutura do hospital, a parte técnica do hospital. Com os equipamentos que nós temos hoje. Ele está totalmente preparado para ser chamado de emergência, de pronto-socorro? Totalmente, vamos dizer assim, totalmente não. Mas temos uma base boa para que isso a gente consiga ainda, né, fazer esses atendimentos. Todos os equipamentos estão funcionantes. Então a senhora, né, acha que não, né? Que hoje não está preparado o hospital? Não diz assim que não está totalmente. Nós temos os equipamentos funcionantes, tanto que nós conseguimos encaminhar. A paciente chega grave, a primeira coisa que nós fazemos é encaminhar para a sala vermelha. E ali todos os equipamentos, estou dizendo isso no momento, pelos laudos técnicos que são fornecidos, né, nós temos condições de atender, né? Lógico, ali a gente tem uma vaga, né, de sala vermelha. É lógico que se, por exemplo, chegar 2 pacientes, a gente consegue atender uma no PS e um na sala vermelha, né? Nós não temos, assim, muita estrutura para se chegavam por um acidente grande, assim, né, números maiores de feridos, né? E aí seria, sim, uma questão de limitar, né? A gente teria que buscar fora, né, ajuda para atendimento para esses pacientes. Mas, assim, o número que nós temos de equipamento, nós estamos conseguindo, né, atender. Né? Lógico que o paciente grave, a gente só tem um leito de sala vermelha, então nós temos que pedir transferências. Muitas vezes a gente, né, solicita urgência, porque a gente, tanto a gravidade do paciente, ou como por a gente ter um leito só, e se chegue outro paciente ali. Então, assim, dentro dos equipamentos que nós temos hoje na sala vermelha, nós conseguimos atender. É como eu disse, né? Estão funcionantes. E é lógico, se aconteceu algum episódio de maior número, né, a estrutura, isso aí todo mundo sabe, a estrutura nossa não conseguiríamos atender uma demanda muito grande em emergência. A senhora já acompanhou algum paciente sendo entubado ali na sala vermelha? Já. A gente tem relatos que é tão antigo o aparelho que os médicos recém-formados não conseguem estar manuseando. Você já presenciou isso lá? Às vezes que eu peguei sala vermelha, a grande maioria das vezes que eu peguei foi com a doutora Paola. Então, assim, ela em nenhum momento ela demonstrou dificuldade em, né,
em manusear, né, a parte do respirador, que isso aí fica mais por conta do médico, né? A parte respirador, é lógico que o enfermeiro também sabe mexer, né? Na hora de uma emergência a gente está ali para poder dar o apoio, assessorar o médico, mas ela, pelo menos, ela nunca apresentou, né, assim, dificuldades em manusear o equipamento que nós temos. Você já presenciou alguma vez de algum médico ter que ligar para a Paola para ela vir aqui manusear o respirador? No meu plantão não, porque a grande maioria, como eu disse, eu sempre peguei com ela. Mas a senhora já escutou relatos? Não, do meu conhecimento, não. Não chegou a mim, olha, teve que fazer isso porque não tinha, né? Porque quem chama na hora que está ali, geralmente, né, é uma hora de emergência, então a gente às vezes não tem nem tempo, esse tempo de conversa, né? A gente está ali já mais para poder, né, tá a equipe junta para poder salvar aquele paciente. Então, assim, do meu conhecimento, não. Às vezes, a grande maioria, 90% das salas vermelhas que eu estive presente, estava como enfermeira atuante ali, foi a doutora Paola, e ela não apresentou nenhuma dificuldade e nem reclamou em momento nenhum que ela teve essa dificuldade. Ok, obrigada. O monitor da sala vermelha, ele funciona perfeitamente? Funciona. Funciona, foi até trocar. Já tem outro novo que a gente tem, que tem um no PS, tem um na sala vermelha. E assim, a manutenção vem, a gente faz, depois a gente faz até o teste com a gente mesmo para ver se está tendo esse parâmetro direitinho. E assim, quando a gente, vamos pôr, aferição de pressão, vai estar lá no monitor, né? Então a gente afere pelo manual, né? É um dos testes que a gente faz também, a gente afere o manual para ver o do parâmetro que está, né, no monitor. Oxigenação também, a gente tem esse parâmetro, né, que a gente põe o oxímetro de dedo digital para poder comparar o monitor. Então a senhora nunca escutou relatos de colegas profissionais seus de mau funcionamento do monitor? Algumas, assim, uma das vezes que eu tive com a doutora Paola, ela às vezes pedia para a gente fazer essa questão do manual para ver se estava o parâmetro igual do que estava lançado no monitor. E quando acusava um parâmetro diferente, era erro do manual ou erro do monitor? Do monitor, né? Então há de se dizer que o monitor não funcionava perfeitamente. Assim, não teve, assim... Porque ou um erro ou o outro, né? O manual geralmente não tem como, só se você não souber fazer a aferição, né? Manual então, você tem que... Então, se é um profissional que está fazendo, é mais fácil o monitor estar errado. Sim. Então, o monitor pode sim estar em mau funcionamento. Assim, agora, estou dizendo isso agora, tá? Como passou por essa nova... que é regular essas visitas, né, da Medsul. Então, ele vem, faz, tá tudo calibrado, tá tudo certinho, e aí eles emitem esse laudo, né? Então, assim, a gente coloca o monitor, monitora o paciente, e se a gente achar alguma coisa de diferente, a gente faz o manual. Mudando de assunto, mas a gente acabou não perguntando no início, o seu pagamento é feito com dinheiro, cheque, ou Pix, ou transferência bancária? Transferência bancária. Sabe dizer se é no nome da PAMIC? Sim. Ok, obrigada. De nada. Senhora Érica, a senhora tem mais alguma informação que queira prestar para essa CPI? Não. Algo que a senhora lembre, que a senhora queira relatar? Não. Ok? Ok. Dona Érica, essa CPI, ela agradece as suas declarações, tenho certeza que vai ser muito válida para a nossa CPI. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos.